Há quanto tempo o senhor não anda na Brasília? Desde a minha infância. Desde a minha infância. Sabe que meu pai era pintor de automóveis e trabalhava em oficinas, né? Ele vivia trocando de oficinas. Na Bahia ainda? Na Bahia, em Alagoinhas. E a última vez que eu entrei numa Brasília foi uma Brasília que ele levou para casa, que ele estava pintando. Que ele dava aquela massa primeiro lixava e depois pintava. Foi a última vez que eu entrei numa Brasília. Você chegou a aprender alguma coisa de carro, não? Não, a única tentativa minha de ajudar, de ir para a oficina, ele levou uma vez eu e Geórgio, meu irmão, para a oficina e eu fiz uma escultura sucata. Pedi ao soldador, o cara que soldava, fazia solda, montei toda a escultura e pedi para ele soldar os pontos, que eu não podia manipular o maçarico. Era um garoto, uma criança, mas difícil, pra você ter uma ideia, não tinha aptidão só para as artes já. Eu passava horas desenhando no chão um palito de fósforo e inventando histórias. Eu desenhava e falava. Muita gente achava que eu era maluco, assim, que eu era louco. Chegavam lá no quintal, assim, as vizinhas ou amigas de minha mãe e falavam: Nalva, esse menino é certo, eu tenho certeza. E eu desenhava super bem, assim, só que eu desenhava no chão. Claro, querido, assim, almejar as artes plásticas não é para quem é pobre. E minha mãe era uma capricorniana, objetiva, e ela era muito clara, assim, olha, isso não é para você. Então o desenho foi uma coisa que ficou no passado, e desenho é habilidade, né? Hoje eu ainda desenho relativamente bem, mas não como eu poderia desenhar se eu tivesse investido. E ao mesmo tempo eu gostava muito de ler, né? Ler sempre foi uma coisa presente na minha vida. Muito em função da igreja, claro, em função da igreja católica, em função da escola, porque meus pais não eram leitores, eu não tinha muita referência em casa de leitura, mas eu tinha na igreja. E escrever passou a ser também uma coisa que eu queria fazer. Quando eu era coroinha e estava na pastoral da juventude estudantil, eu ia aos sábados para a casa paroquial. E lá na casa paroquial eu tive contato com a National Geographic, a revista. E vendo as matérias da National Geographic, eu botei na minha cabeça que eu queria ser repórter, que eu queria viajar o mundo. Então, para mim, isso era a ideia de jornalismo. Viajar para descobrir o mundo, para descobrir pessoas. E foi assim que eu quis ser jornalista e pronto, eu decidi e me tornei jornalista. Alagoinhas é uma cidade do interior da Bahia. É. O senhor era pobre? Bom, eu era paupérrimo, não era pobre. Assim, a minha infância e a minha adolescência foram... início da minha adolescência, porque com 15 anos eu fui para um colégio interno. Mas até aí a vida da gente era abaixo da linha de pobreza, assim, era uma vida muito precária. Eu trabalho desde os 10 anos, eu fui trabalhar na rua aos 10 anos. Fazendo o quê? Eu vendia algodão doce e depois vendia a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. E era isso, e a gente tinha que trabalhar para ajudar. Então... Nessa situação, é uma situação que me parece, é óbvio que eu não vivi isso, enfim, mas me parece uma situação muito arriscada para uma descoberta da sexualidade no interior, de um estado do Nordeste, de uma família muito pobre. Como é que foi isso? Olha, era arriscada, claro, é sempre arriscada, mas eu era da igreja, né? E ainda tem esse aspecto. Esse adendo aí. Mas eu era da parte progressista da igreja, né? Abaixo da Candeia, que era a periferia onde eu nasci e me criei, que era uma periferia ainda muito rural, ela tinha pouca urbanização, né? Mas lá virou uma comunidade eclesial de base. A igreja se colocou lá para organizar os pobres, enfim. E a gente foi muito cedo para a catequese. Mas dentro da igreja eu tive uma referência positiva de homossexualidade, que era um professor de literatura da cidade, Chico, que era ao mesmo tempo ator, tinha uma companhia de teatro amador, chamada o Grupo Brecha de Teatro. E foi nele que eu tive a primeira referência de alguém que era homossexual, que se dizia homossexual, que se afirmava e tinha orgulho. Então ele foi a minha primeira referência de orgulho. Então, a partir dele eu comecei a perceber que era possível ser homossexual e dizer que era, né? Em casa. Não foi tranquilo, minha mãe chorou, minha mãe não queria. Ela disse que preferia que eu não fosse. Mas minha mãe era uma mulher preconceituosa, era uma mulher semi-alfabetizada, uma mulher que estudou até a 4ª série.
tinha preconceitos, né? É natural que ela reagisse assim. Mas eu conversei com ela e eu disse, olha, todo mundo me admira fora daqui, né? Obrigado. Todo mundo me admira fora daqui, as pessoas gostam de mim, eu sou uma pessoa honesta, honrada, um homem, eu vou continuar sendo. O que importa é isso, né? Você não tem que se preocupar com isso e eu lhe garanto que minha vida não vai se desviar. E ela, né, passado esse período, ela aceitou e hoje, quer dizer, hoje não, há muito tempo, minha mãe é quase uma militante, assim, entendeu? Vou insistir só um pouco mais nesse assunto, mas agora com um outro momento da sua vida, que é talvez você assumiu de novo, só que agora publicamente no Brasil inteiro, na televisão. Não foi assumir de novo, porque eu fui assumido desde os 16 anos que eu fui assumido, quando jornalista eu era assumido. O que aconteceu é que na televisão eu disse, e as pessoas estavam me conhecendo, quer dizer, não as pessoas do meu círculo de relações na Bahia, mas as pessoas do resto do Brasil que assistem televisão, a audiência estava me conhecendo ali naquele programa do Big Brother, e então eu disse, e ela, oi, tudo bem? E ela, então eu disse, e aí isso era uma novidade. Isso faz 10 anos. Faz 10 anos. No Brasil, ninguém nunca tinha dito assim, com todas as letras, eu sou gay. Né? E isso foi uma coisa inédita na história da televisão. Então naquele momento eu entrei para a história da televisão ao dizer isso. Dessa maneira, clara, com orgulho, sem problemas. E hoje em dia tem um beijo de duas senhoras em rede nacional. O que é maravilhoso, né? Eu me sinto um pouco parte dessa história. Foi nessa época que o senhor pensou em se candidatar? Não, eu estou na política desde a adolescência, desde o movimento pastoral, na verdade, né? Eu fui da pastoral da juventude estudantil e da pastoral da juventude do meio popular. Em 89, que foi o ano da primeira eleição presidencial direta, né? Que o Lula era candidato, eu não votava ainda, mas eu militei bastante nessa... Pelo Lula? Pelo Lula, claro. E meu pai votava no Collor. Eu já tinha problemas com meu pai por causa da minha sexualidade e por causa do alcoolismo dele. E isso só foi um outro problema, né? Porque meu pai era bem aquele típico pobre que assimila a ideologia dominante. Então ele votava no Collor. Desde sempre, então, o senhor foi de esquerda, enfim? Sempre. Aí, eu te disse que eu me formei na esquerda católica. Mas aí, o seu partido, que é o PSOL, é o partido, digamos, mais de esquerda, com representação no Congresso. Sim, não. Quer dizer, o PCO e o PCU é mais... Com representação no Congresso. Que é um partido pequeno no Congresso, extremamente barulhento, sim, oposição e tal. Sim. Apesar de ser oposição, o senhor militou fortemente, foi cabo eleitoral da presidente na eleição. Por quê? Olha, porque ali se tratava de... na verdade, eu votei na Luciana Genro e fiz campanha para Luciana Genro no primeiro turno. Ela era minha candidata do meu partido. Fui com a Luciana nos debates presidenciais do primeiro turno. Mas quando chegou no segundo turno, havia 2 projetos de país em disputa. O projeto do PSDB e todas as forças que congregaram em torno dele, e o projeto do PT, que também tem forças congregadas em torno de si, certo? Mas a verdade é que, apesar do PT ceder a forças com as quais eu não concordo e às quais eu me oponho, como por exemplo o PMDB e outros partidos fisiológicos, embora o PT também tenha flertado com setores do fundamentalismo religioso, a verdade é que o PT ainda era o timoneiro de um navio, e como um timoneiro, como comandante desse navio, o PT implementou políticas sociais que nunca haviam sido implementadas nesse país e que beneficiaram a maioria da população de onde eu venho, inclusive, da qual eu faço parte e minha família faz parte. O DNA do PT vem da relação com os pobres, com os movimentos sociais. Então ele se preocupou. Esse projeto estava ameaçado pelo projeto do PSDB. O PSDB e as forças que congregaram em torno do PSDB não têm muita sensibilidade social. Eles são um partido para governar para os ricos, para o mercado, para os empresários, né, o estado mínimo possível. Então, diante dessa situação, eu optei por votar na Dilma. E mais que isso, não era só declarar voto. Eu decidi entrar na campanha porque a diferença foi muito pequena. Você viu, né? O Aécio corria o risco de ganhar. E em torno do Aécio, e em torno do PSDB, ou seja, dessa direita mais liberal e democrática,
gravitou uma direita ultraconservadora fascista, que ameaçava direitos de minorias. Então eu jamais poderia votar em Aécio Neves. Então por esse motivo eu estive com a Dilma, mas isso não quer dizer estar no governo, porque eu não faço parte do governo, nem deixar de ser oposição à esquerda. Eu continuo oposição à esquerda. O senhor falou que votou na Dilma pelo que o PT fez. Sim. Mas o PT está cumprindo isso agora no início de mandato? Ele não está PSDBado? O PT tem 4 meses de mandato. 4 meses agora, mas 12 anos. Não, eu tô falando desse aqui, você me perguntou agora. Então ele tem 4 meses. Nesses 4 meses montou um ministério com o qual eu não concordo e ao qual eu fiz duras críticas. Sobretudo a presença da Cátia Abreu e do Levi no Ministério da Fazenda. O ajuste fiscal que a Dilma ofereceu é péssimo para os trabalhadores, péssimo. Bom, a gente vem fazendo crítica a tudo isso, mas aí o PSDB, o DEM, a oposição de direita não tem moral para fazer a crítica ao PT, nem pelo viés econômico, porque faria igualzinho e defende essas políticas, nem pelo viés moral. Porque há pessoas do PT envolvidas em corrupção, há lideranças do PT indiciadas na Operação Lava Jato. No Mensalão, lideranças do PT foram presas, julgadas e presas, estão pagando pelos seus crimes. Libertadas. Uma agora foi libertada, bom, mas isso é a justiça, né? Nós não estamos num sistema de vingança, nós estamos num sistema de justiça. Bom, o PT está envolvido em escândalos de corrupção, mas o PSDB também está. O PSDB também está envolvido em muitos escândalos de corrupção em São Paulo, em Goiás, no Paraná. Fernando Henrique, todo mundo fala aí, né? Praticamente fez um mensalão para garantir a reeleição e nunca houve uma investigação em relação a isso. Todos os processos foram engavetados, nunca houve durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso uma boa vontade das instituições de apurar os crimes de corrupção. Por incrível que pareça, é justamente no governo mais acusado de corrupção onde as instituições têm funcionado, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ou seja, o PSDB não tem moral para criticar o PT, entendeu? Nesse sentido, eu tenho e eu critico. Critico o ajuste fiscal, o pacote de medidas aí antitrabalhistas da Dilma, critico a presença do Levi, a presença da Cátia Abreu, o pouco diálogo com os povos indígenas, o abandono da esquerda que fez a diferença. A esquerda fez uma diferença para Dilma no segundo turno, e aí eu me incluo, mas eu tenho moral para fazer isso. Então, se os governos estão fazendo isso, por que vai culpar só a presidenta por isso? Essa identificação, essa fulanização da crise na figura da presidenta e os ataques à pessoa dela e ataques misóginos, chamando ela de puta, de vaca, de vagabunda e sugerindo a morte dela, é uma estupidez. Quer dizer, as pessoas têm que parar de fulanizar. Não havia nas manifestações de domingo nenhuma placa pedindo reforma política. Não havia nenhuma placa pedindo a saída do Renan e do Eduardo Cunha, que estão citados e envolvidos na Lava Jato. Não havia ninguém pedindo mais Bolsa Família, ampliação do Bolsa Família para os pobres. Quer dizer, a pauta era difusa das pessoas. Era uma indignação legítima e as pessoas têm que se manifestar. As pessoas devem se manifestar numa sociedade democrática. Mas as pessoas não devem ceder ao fascismo, nem fulanizar as questões. Então é isso. Eu tenho críticas a Dilma, vou continuar fazendo críticas. Eu estou preocupado com o meu país, eu estou preocupado com a minha gente. Eu não vou bater panela quando ela me convidar para o diálogo. Eu quero dialogar com ela e dizer, tá errada, vamos por esse caminho aqui. Vamos construir um país que eu acho que as pessoas precisam de um país melhor. Deputado, eu ficaria mais umas 2 horas falando de política aqui com o senhor. Eu adoraria. Obrigado também. pelo temos que papo. trabalhar. Muito obrigado pelo papo. Obrigado. Tá bom.